Estou aqui com o Marcos Bastiani, então. O, claro, ao vivo para o mundo. Pro mundo? Não é de Mussum, mas é para o bom, mundo. É pro mundo, tá bom. O Marcos Bastiani, ele é engenheiro, ele é, acho que o decano da Ceavale, né? É fundador, né? Fundador da Ceavale, exatamente. Da Ceavate também. Lá em Isso. casa. E, 48 anos de profissão já, né? e ele tem uma experiência muito grande também em obras mais difíceis. Foi por isso que quando o Adroaldo pensou no Cristo, ele chamou Marcos e disse: faz o maior Cristo do mundo. E agora tu conta um pouquinho disso para quem está nos assistindo. Pois é, Renira. Bom, na verdade não foi assim no início, não. Quando ele me chamou, né, no meio-dia lá do mês do ano de 2019, calor e tal, ele nos falou: Marcos, vem para cá. Na prefeitura, então, ele era o prefeito de Encantado, né? E eu lá em Mussum, tá? Mas o que está acontecendo, Adroaldo? Não, venha logo para cá. Bom, vim para Encantado, na prefeitura. Tinha outros colegas, engenheiros lá na prefeitura, outros funcionários, né? E tinha um senhor lá, né, que me apresentou como escultor arquitetônico uruguaio, né, o Pedro Sáenz Rodrigues, até me lembro o nome dele, e falava-se de fazer uma estátua. Mas eu, naquele momento, nem tinha muita noção do que eles estavam pretendendo fazer. Eu imaginei, não, botar uma estátua, vai fazer, esculpir uma estátua e colocar em cima de um pedestal. Então eu imaginei que ele quisesse que eu projetasse alguma coisa em relação a um pedestal. Mas a conversa foi aprofundando e, na verdade, não era um pedestal de uma estátua, era a própria estátua que ele pretendia então fazer. Mas, assim, uma conversa meio informal, sem noção de tamanho, que tipo, um Cristo, sim, se falava, né? Me lembrei que em Guaporé tinha um Cristo, e aliás, dezenas e centenas desse mundo afora de estátuas de Cristo. E aí a coisa vai tomando corpo. Esse escultor arquitetônico se intitulava, né? Ele falava em fazer uma estátua de blocos, de alvenaria, né? Bom, então, imaginei, não pode ser uma coisa muito grande também, porque empilhar tijolo ou bloco de concreto é uma coisa, agora estruturar é outra forma, outra abordagem, né? Aí, à medida que tinha alguém consultando o Google lá, e uma menina no computador falou que a estátua que existia no Rio de Janeiro, que existe no Rio de Janeiro, né, o Cristo Redentor, tinha 30 metros. E eu sei que essa estátua de igual para tem 18, então ficou naquela conversa, bom, 18, 30 metros, e aí eu não imaginava então que houvesse o start, né, e eu na brincadeira, né, para provocar. Falei, bom, Adroaldo, nós não vamos encontrar o cara errado, não vamos perder para o Rio de Janeiro, né? Aí, mas isso jocosamente, de brincadeira, né? E ele me olhou assim, Marcos, é uma boa ideia, a idade do Cristo, né? É isso aí mesmo. E aí deu um start, né? Eu disse, Adroaldo, estou de brincadeira, por favor, né? Olha a nossa realidade aqui e tal. Nós disse, não, vamos pensar nesse assunto. Mas o pensamento durou mais ou menos uns 10 segundos, porque a menina que estava no Google falou que estava sendo feita uma estátua num país aqui da América Central, Colômbia, se não me engano, e que teria 34 metros. E ele já emendou. Não, só um pouquinho, Marcos. Rogério, por favor, eu tenho o Marcos aqui falando do teu pai, eu quero que tu participe da conversa também. Fica aqui, o Rogério, então, filho mais velho do Adroaldo, e o Marcos está contando a história, né, do teu pai que botou ele no fogo cruzado e para acontecer essa história. E tu fica aqui que nós queremos conversar contigo também, ele só vai concluir aqui. Bom, então nesses 10 segundos que durou os 33 metros da estátua, como já está sendo feito uma lá em 34, e aí ele já me disse assim, Marcos, 35, vamos bater o martelo. Adroaldo, eu digo, mas peraí, tchê, não é assim, né? 35 metros, tá, e o projeto, temos que fazer a compatibilização com o escultor arquitetônico aqui, e ele estava nos ouvindo também, mas no portunhol a gente não se entendia muito bem com ele lá, né? Bom, então, tá batido o martelo, e aí eu fiquei meio com um ponto de interrogação na cabeça, ele disse, Marcos, faz esse projeto, te vira e faz. Foi bem a expressão que ele usou. E é uma coisa assim que eu saí de lá, né, meio de orelha quente. Vamos fazer uma estátua de 35 metros. E nos 2 meses subsequentes, né, enquanto a coisa se sedimentava um pouco, comecei a projetar assim, né? Fui para o escritório, me posiciono lá na parede, braço aberto, cabeça, eliminei um pouquinho da barriga, evidentemente.
E aí começamos a fazer o projeto estrutural dessa estátua, né? Pesquisando, vendo também como é que eram as outras do mundo, sim, percebi, né, na minha pesquisa que a estátua do Rio de Janeiro também era de concreto, e a ideia era fazer de concreto toda também, né? E aí começamos esse projeto, até que, né, uns meses depois, colegas Radael e também e o Felipe também nos auxiliaram nessa tarefa, né? Nós trocávamos muita ideia em relação a isso. E aí, então, o lançamento estrutural, eu fiz o lançamento e tive que fazer um estudo arquitetônico também do corpo humano, na verdade, né? Envergadura, braço, o círculo vitruviano, né? Que é aquela célebre figura do Da Vinci, né? Sim. Que mostra as dimensões de uma pessoa em relação aos seus braços. E... Interrompeu? Bem, então dentro desse círculo vitruviano, né, a gente se localizou, então, a proporção de um braço, da cabeça, enfim, de todas as formas, da forma humana, né, e foi dando forma, mas eu intuía, né, tinha que encolher essa ossatura para que depois o escultor fosse colocando a sua ideia de uma face, da vestimenta, do cabelo, enfim, de todo aquilo que compõe a pele do ser humano, né? Então foi dentro desse enxugamento que a gente então projetou essa estátua de 35 metros. Que também não durou muito tempo, né? Porque logo houve mudanças aí. Não sei se eu estou me prolongando demais, mas eu posso prolongar. Bom, passa-se o tempo, né? E percebemos, né, que fizemos um protótipo, sim, a ideia era colocar na praça para ajudar a divulgar a ação, porque a estátua não poderia ter dinheiro público, então nesse meio tempo também iria ser formada uma associação, como se formou, a Associação Amigos de Cristo. Quando foi lançado o projeto, fui lá fazer a apresentação dele, né, naquele momento, naqueles dias, foi feita então a Associação Amigos do Cristo, que viabilizaria a obra, né? E que viabilizou de fato. Então aí iniciamos a obra com doações dessa forma, né? Muito na coragem, né? Presidente da associação, então o nosso amigo Pelé, e mais com auxílio da sua estrutura, vamos dizer assim, construtiva, né? O seu Horácio e o seu Arthur, né? E mais com a mão de obra, se iniciou a fundação, né? Aqui encontramos um morro de derrame de basalto, né? Uma rocha muito sólida, por sinal, né? Um dia eu perguntei para o Marcos, num jantar, depois de enchente, de coisa, eu disse, tá, mas e o vento pode derrubar? Ele disse, não, porque vai rocha até lá embaixo. Eu disse, até onde? Até lá embaixo. Pois é, tem 400 metros de rocha abaixo do Cristo. A gente está na cota aqui, 418. Eu acho que isso é bem interessante de falar, né? Porque... E a gente tinha essa intranquilidade, vamos dizer assim, de decidir que tipo de fundação. Né? Estaca a raiz, vamos fazer estaca. Mas depois que constatamos a sanidade da rocha, né, optei sim em fazer sapata direta. E nós encravamos as sapatas da estátua nessa rocha, não é muito profunda, cerca de 2,5 metros por aí. E a gente sondou, evidentemente, né? E fizemos, né, as sapatas chumbadas na rocha. E deu uma sapata, então, num perímetro de uma área de 10 por 12 metros, né? E aí a gente, no projeto, a gente já projetou, então, o corpo da estátua. É um retângulo não muito grande, 6,40 metros por 4,60, com 4 pilares e lajes a cada 3 metros, né? Que depois tivemos que aumentar um pouquinho também, porque aí já na segunda fase do outro escultor, que é o Marcos Moura, né? Mudamos um pouco o projeto para adequar, segundo... eu já estou assim, cumpridando aqui e passando já para 8 meses depois de todas essas histórias. Né? E vão ficar toda a vida aqui. Enfim, aí... quando percebemos que não estava havendo uma sintonia entre o escultor e aquilo que a gente pretendia, a Associação Amigos de Cristo foi atrás de um outro escultor. E aí surge no cenário o Marcos Moura, né? Família Moura, que tinha feito estátuas lá em Montes Claros. Vamos falar a verdade, o antigo escultor fez uma coisa muito feia.
Eu não queria ser Tão direto. tão direto assim, mas foi uma coisa que de fato no protótipo não nos agradou. Essa que é a verdade. Havia uma certa desproporcionalidade daquilo que a gente imaginava. Mas sem entrar no mérito dessa questão, né? Não houve nenhum contratempo mais grave em relação a isso. Mas sim, houve essa mudança. Mas nesse lapso de tempo, quem vai fazer essa estrada? A comunidade já estava ciente. Apesar de aqui no morro aparecer uma estrutura que o pessoal, no primeiro momento até, vamos ser sinceros, né, havia um certo descrédito. Achavam que era um prédio? Parecia um prédio, era como aqui é o Morro das Antenas, será que é uma estrutura de uma antena, né? Parecia alguma coisa assim. Mas não estava ainda, digamos assim, a população não estava totalmente engajada nesse assunto. Ainda não tinha comprado a ideia. Tinha comprado ideia, é verdade. Aí sobe-se, vem o Marcos Moura para cá, o seu pai, melhor dito, né? E chega no escritório e me pede uma folha de papel quadriculado que eu tinha lá e começou a desenhar assim, a mão livre, a forma como seria a concepção dele, né? Bom, senti firmeza, na verdade, porque né, a gente percebia que ele fez um desenho muito aprazível, talvez até seja impresso né, no teu suplemento aí, né, Renira? Mas tá aí também. E aí, bom, sentimos firmeza, vamos dar sequência à construção. Porém, naquele momento, e aí é que está mais um detalhe interessante, ele me falou, não, engenheiro, eu preciso de mais uma certa altura, porque a cabeça vai ficar um tanto desproporcional no momento em que, olhando-se de baixo, na perspectiva, vamos ter... Ah, tá aí ela, exatamente, foi esse desenho aí. Haveria então essa alteração na altura. Então, para adaptar a técnica dele e a visão dele, nós aumentamos então a estátua em mais 2,5 metros, Rogério. Ao invés então de 30, 33, 35, ficou de 37,5 e mais 6 metros de pedestal, né? Então foi essa alteração que houve já na sexta laje, vamos dizer assim, a obra já estava lá e tivemos que daí ampliar a altura de cada laje para dar proporção. Enfim, essa é a história assim, em rápidas palavras, né? Sem falar nos percalços ao longo dela, a inclusão de um elevador, que também se falava assim, mas então a gente já no início deixamos a espera, depois num determinado momento, por questões de acesso público, haveria um problema de acesso com bombeiros e coisa do gênero, mas que tudo foi sanado a contento e participar dessa obra aí, inaugurado hoje com muito orgulho, né? A gente não pode cometer pecado, porque orgulho também é um pecadinho. Mas estamos perdoados, né? O orgulho de participar dessa obra, assim, é uma coisa que de fato nos envaidece, mas que bom, né? É pro bem. Marcos, quiser permanecer conosco aqui, agora nós vamos falar com o filho do homem. Géio, todo mundo, quem conheceu, e a maioria aqui conheceu teu pai, obviamente. Eu acho que ele está aqui, mas em todo caso, né? O que tu está sentindo, o que isso significa tudo? Aliás, dizer que o Rogério Cosati, vem mais para cá um pouco, Géio. Além disso, hoje ele trabalhou muito toda semana, ficou responsável de organizar os estacionamentos, são 6 estacionamentos para receber todo mundo, e ele ficou na marcação, ficou trabalhando, sem contar que desde o início o Adroaldo nunca fazia nada sozinho, né? Ele botava os filhos na parada, tipo, conheço um cara que fazia a mesma coisa. E hoje está pronto, está inaugurado e está essa maravilha. Olha, foi um desafio grande para todos nós, para o Marcos, um projeto. Mas quem conheceu o pai, a Renira está dizendo, sabe que ele era de buscar nas pessoas o que elas têm de melhor. Ele fazia com que as pessoas fizessem e produzissem mais do que muitas vezes elas acreditavam que era possível fazer. E isso era uma das características do líder. Eu estava pensando hoje pela manhã, se ele não encampa a ideia, naquele momento, e diz nós vamos fazer, hoje talvez nós não estivéssemos inaugurando um monumento desse tamanho. Talvez fosse alguma coisa muito mais singela. Porque às vezes precisa é o líder, que vai motivar, que vai fazer, que criou a associação e que a coisa andou. E isso é importante. Então hoje,
Hoje, como diz a gente, depende da fé de cada um, né? Mas eu acredito que ele está presente de uma forma ou de outra, ele está. Nós que, no meu caso, né, que a gente acredita numa energia que comanda o universo. Essa energia ela tem diversos nomes. É um Deus, é um líder, enfim, ela tem diversos nomes. E essa energia comanda o universo. E o corpo, ele é energia. Então, com certeza, ele está por aqui. Com certeza, ele está junto. E hoje, mais do que a inauguração do Cristo, eu falei antes, mais do que a inauguração do Cristo, hoje Encantado entrega um presente para o Rio Grande do Sul. Não é um presente para Encantado, está Encantado. A comunidade Encantado se esforçou muito para que isso existisse. Se esforçou muito, não mediu esforço, abriu mão de recursos, trabalhou como voluntário, como doador, enfim, todo mundo trabalhou muito. As comunidades vizinhas também, pessoas de outro estado, de outros países também colaboraram. Mas ele está Encantado. Mas ele é um presente para o Rio Grande do Sul. Isso aí, Rogério. Posso falar? Claro que sim. Isso que o Rogério comenta, né, essa força, essa fé, enfim, essas energias todas, né, e as coincidências acontecem, né? Alguém também já comentou até hoje na cerimônia aí sobre esse assunto da característica da população aqui da nossa região, Encantado, Vale do Taquari, enfim, né? E quando estávamos aí na iminência do lançamento da obra, eu, por observação, né, um pouco de curiosidade e tal, percebi, sim, aqui no alto do morro, que havia um alinhamento entre o chaminé da cooperativa Coswell, né, as torres da igreja e a escola Scalabrini. E eu percebi que me caiu na hora assim a possibilidade, a alternativa de nós virarmos alguns graus a estátua para que ela ficasse ortogonalmente, ou seja, num ângulo de 90 graus, em relação a esse alinhamento desses três prédios. E qual é a simbologia que eu percebi naquele momento? Engenharia não é só concreto, não é só concreto, né? Mas foi esse alinhamento, vou virar essa estátua um pouquinho mais e vou tentar colocá-la de forma perpendicular a essas três obras, vamos dizer assim, existentes na cidade. Que é a força do trabalho, simbolizada no chaminé da cooperativa, né? Um símbolo também para Encantado, né? A fé, simbolizada nas torres da igreja, e a educação, a cultura de um povo, né? Então era a escola, a igreja e a fábrica. Então esse alinhamento, Cristo abraçando isso, foi de certa forma uma coincidência, mas também um coroamento de uma característica que o Rogério bem lembra aqui nas nossas comunidades. O Dado está avisando aqui que já estão abertos os portões para visitação de todos que... Hoje é sábado, quem estiver em casa, aqui na região, Encantado região, já pode vir conhecer o Complexo do Cristo Protetor. Géio. Pessoal, o Cristo Protetor vai sempre estar aí. Mas a inauguração é uma vez só. É hoje, é esse final de semana. Ele vai estar aí daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos. Mas a inauguração é uma vez só. É hoje e amanhã. É esse final de semana. Então quem puder vir, que venha conhecer. Venha conhecer, venha participar. Voltando no assunto da construção, a característica de Encantado participa muito. Participou quando vai fazer um calçamento numa via pública. Os pavilhões comunitários? Participa nos pavilhões comunitários. Participa no asfalto comunitário. Participou na construção do hospital, na reconstrução do hospital, na nova etapa do hospital, na UTI. Então assim, ó, a população Encantada, ela participa. A miscigenação que tem aqui faz com que as pessoas queiram o bem dos outros. Queiram o bem do seu vizinho, do seu colega, daquela pessoa que ela nem conhece, que talvez nem se dá bem, mas ela não quer que ela vá mal, ela quer que ela vá bem, porque é uma corrente. Se um elo estourar, toda a corrente fica danificada. Então não tem elo que pode estourar. Todos juntos. Rogério, bom, agradecer a tua participação. Dizer pro homem lá de cima, né, que está realizado o sonho, está aqui, é a realidade e é de todos. Então, agradecer o Marcos, o Rogério, né,
e deixar vocês ir para almoçar, né? Muito obrigado. Obrigado. Valeu.